Olá, nesse vídeo vou concluir a apresentação do ponto 3, capital e mais-valia, enfocando aqui a última parte sobre o processo de valorização. Esse conteúdo ainda será complementado num pequeno vídeo em torno de um exemplo numérico de composição do valor e um outro vídeo em que eu faço um contraponto dessa abordagem da criação do valor com a abordagem da teoria econômica neoclássica. Esses conteúdos se referem aos capítulos 5 e 6 do Capital. Em primeiro lugar, o capital constante e o capital variável são duas partes em que se decompõe o capital adiantado, aquele primeiro D em dinheiro do circuito do capital que já analisamos. Esse capital adiantado, então, recebe essas denominações de suas duas parcelas. Esses nomes têm relação com as funções que cada parte desse valor adiantado cumpre no processo de valorização. O capital constante é o valor dos meios de produção e o capital variável é o valor que precisa ser adiantado para os salários, supondo que haja um adiantamento. Como sempre aqui, Marx destaca que a produção capitalista, que abrange a valorização, a produção envolve um duplo caráter, como o trabalho tem um duplo caráter. A produção é, ao mesmo tempo, um processo de trabalho e um processo de valorização. As duas coisas sucedem simultaneamente, são aspectos do mesmo processo de produção. Por um lado, é processo de trabalho em que o trabalho concreto opera com e produz valores de uso, segundo relações materiais e técnicas. Destroem-se valores de uso para que se possa criar novos valores de uso. Assim é o processo de trabalho. Mas trata-se também de um processo de valorização em que o trabalho abstrato acresce valor. Desse ponto de vista, nós veremos as relações entre os valores. Valores que em parte se conservam e que em parte são novos valores criados. Considerando primeiro o processo de trabalho, Marx vai enfocá-lo aqui nesse momento na sua forma mais simples, na forma individual do processo de trabalho. Depois ele vai nos explicar que a produção capitalista se desenvolve de modo que o processo de trabalho trará a figura do trabalhador coletivo. Como processo de trabalho, o que ocorre na produção capitalista é essencialmente a mesma coisa que qualquer produção feita pelo homem. É uma ação consciente que se realiza sobre um objeto com o uso de meios de trabalho. Então, o processo de trabalho vai se caracterizar pelo objeto de trabalho, pelos meios de trabalho, por esse conjunto que são os meios de produção, enfim, as condições objetivas da produção que envolvem uma certa tecnologia. O trabalho que se realiza, como vimos, é um processo consciente e que é inerente ao gênero humano. Processo de trabalho, um processo consciente pelo qual se dá a própria autocriação da espécie. Sempre é um processo de trabalho orientado por uma ideia prévia
sobre o resultado que se quer alcançar. No processo de trabalho, nós temos trabalho concreto útil, que utiliza instrumentos para operar sobre um objeto de trabalho com vistas a uma finalidade, que é o produto. A função dos meios de produção é contribuir materialmente para a geração de um novo produto material, um valor de uso distinto, de modo que o processo de trabalho se extingue no produto. Quando temos o produto, o trabalho concreto uniu-se ao objeto de trabalho e o objeto está trabalhado e resultou em outro produto. E o trabalho está objetivado, não existe mais como movimento. Se nós pensarmos numa camiseta, o objeto, que era o tecido, na camiseta está trabalhado. Não existe mais como tecido, senão como um novo produto físico, a camiseta. E o trabalho que produziu a camiseta a partir do tecido e alguns outros insumos, agora está objetivado na camiseta. Não existe mais como movimento. Marx diz que o capitalismo ou a relação capitalista não altera a natureza do processo de trabalho, mas o controla. Agora se trata de um processo entre coisas que o capitalista comprou. Considerando agora o ângulo do processo de valorização que transcorre também na produção capitalista, aqui os instrumentos, o objeto e os meios de trabalho consistem numa massa de valor dado que ingressa na produção e cujo valor é transferido ao produto final. Esse é o capital constante, é trabalho passado, ele tem valor. E a questão que surge é como o valor desses meios reaparece no produto. Isso é mediado pelo trabalho, na qualidade de trabalho concreto útil. Somente o trabalho concreto útil pode usar os instrumentos específicos e objetos específicos de trabalho para produzir novos valores de uso, e ao fazer isso conserva o valor desses meios e o transfere ao produto final. Esses meios perdem valor, porque o valor deles existe na forma que eles têm, de coisas úteis à produção. Na medida em que são destruídos no processo produtivo, esses meios perdem valor de uso e assim perdem seu valor. Mas, como o trabalho concreto cria um novo valor de uso, o valor dos meios reaparece no produto final, porque todos esses meios são condições objetivas da produção. Só posso ter o produto a partir também dos meios, então o valor deles faz parte do valor do produto. Então, o reaparecimento do valor dos meios de produção no produto decorre do fato de que são utilizados. É por meio do seu uso como meio de produção que é possível manter esse valor. Se nós afastarmos os meios do trabalho concreto, ficarmos com as máquinas paradas, instrumentos sem uso e matérias-primas estocadas, eles vão perder valor. Sobretudo, ou desde logo, porque perdem valor de uso. Se deterioram quando não são usados, de modo distinto da sua deterioração quando são usados, porque nesse caso estarão tendo um efeito útil. Então, os meios de produção não dissipam o seu valor
perdem, dissipar no ar, justamente porque se transformam em outro valor de uso. Eles são consumidos para produzir outro, então o tempo de trabalho que existe neles forma parte do tempo de trabalho do produto. Os meios de produção cedem valor porque têm valor e cedem apenas o valor que perdem. Se nós tivermos, por exemplo, como insumo uma matéria natural, um valor de uso que não tenha valor, como alguns processos químicos que precisam da exposição ao ar para secagem, ou à luz do sol, coisas do tipo, esses elementos naturais formam valor de uso sem formar valor. Então nem farão parte do capital adiantado, mas entram no processo de trabalho. O fato de que esses meios tenham um valor que se mantenha constante no processo de valorização não quer dizer que o valor deles mesmo não possa mudar, mas muda fora do processo de produção em que entram como meios. Essas mudanças têm a ver com os processos em que eles saem como produto. Preservar o valor dos meios de produção é uma função do trabalho concreto útil, gratuita, é um dom do trabalho. Nada custa ao capitalista que não percebe, somente quando há uma paralisação. Aí as coisas da produção deixam de ser usadas e começam a estragar. Então o valor de C, que faz parte do valor do produto, C, capital constante, ele é um valor que não é criado, mas ele é preservado no processo de valorização. Os diferentes valores de uso que são usados para criar os novos valores de uso perdem o seu valor de maneira diversa. Por exemplo, com gasolina ou energia como insumos, simplesmente desaparecem com o seu uso. Se usamos tinta, ela vai deixar a sua marca no produto final. A matéria-prima muda de forma, como o tecido que virou camiseta. Já a máquina e o edifício sempre conservam a sua figura útil diante do produto, e é a sua vida útil que vai determinar o tempo em que o seu valor vai sendo transferido. É a chamada depreciação do capital fixo. Todos os outros elementos que citei, gasolina, energia, tinta, matérias-primas, as demais matérias auxiliares, todas entram integralmente no produto e assim transferem integralmente o seu valor. São parte do capital constante, que é chamada fluida ou circulante, em contraposição à parte do capital constante, chamada fixa, que está nas máquinas, instalações, ferramentas. Em relação a esses tipos do capital constante, Marx observa uma coisa curiosa. Em relação à máquina, sabemos que ela entra totalmente no processo de trabalho. Usa-se a máquina por inteiro. Mas do ponto de vista do valor, ela só ingressa parcialmente no processo, contribuindo com uma fatia pequena do seu valor a cada processo de produção. Por outro lado, quando consideramos insumos que entram totalmente na valorização, pode ocorrer que o desperdício ou as perdas sejam inevitáveis, de modo que ele não vai entrar integralmente no processo de trabalho. Se do tecido para fazer camiseta temos que cortar e há perdas que só podem ser usadas como aparas ou rejeito, nós teremos o valor integral do tecido compondo o valor da camiseta, embora ele não entre fisicamente por inteiro. No processo de valorização, o trabalho é mero criador de valor, trabalho abstrato. Aqui
a força de trabalho que foi comprada está sendo usada. Ela é movimento, é trabalho que a cada momento vai se cristalizando em produto. Portanto, a forma de existência do capital variável na produção é trabalho, cuja função é valorizar o valor dado dos meios de produção, acrescendo trabalho na criação de novo produto. Cria valor na medida da sua duração, operando, é claro, conforme um trabalho de produtividade social média no seu setor. E é chamado de capital variável justamente porque muda de valor. Não entra o salário na produção, nem os meios de subsistência que o trabalhador compra com o salário. O que entra é o trabalho vivo do trabalhador, que é, portanto, um elemento do capital. E justamente por ser trabalho vivo, pode mudar de valor. É um capital variável que vai reproduzir um equivalente do valor que foi pago, ou seja, o salário, e uma mais-valia, maior ou menor, conforme a própria extensão da jornada de trabalho, como veremos depois, no outro vídeo, num exemplo da composição do valor. Ao apresentar o processo de valorização, Marx considera um exemplo em que a jornada de trabalho é curta, são 6 horas. E, concluído o processo de produção, constata-se que o trabalhador criou apenas o valor igual ao capital variável. Todos os insumos estão processados e presentes no produto, cujo valor permite repor todos os custos, inclusive os salários, mas não aparece nenhum lucro, nenhuma mais-valia. E então o capitalista argumenta que a situação não é justa e cita vários motivos em que, segundo os quais, ele, capitalista, teria direito a uma mais-valia que não se materializou. Então Marx discute esses argumentos que o capitalista apresenta. O capitalista argumenta, em primeiro lugar, diante da situação em que não aparecem lucros, que ele mereceria o lucro, porque ele adiantou o capital com a intenção de obter lucros. Marx observa que a intenção por si mesma não é capaz de assegurar um resultado. Mas então o capitalista argumenta que tem direito a um lucro porque absteve-se de consumir os recursos que foram aplicados como capital. Marx então observa que ao decidir por abster-se do consumo, o capitalista reteve os seus recursos, na forma então do capital. Portanto, a abstinência do consumo preserva o valor, mas por si não é capaz de criar valor extra. A abstinência não cria valor adicional. Então, o capitalista argumenta que ao adiantar capital, ele prestou um serviço à sociedade. Ele serviu os trabalhadores com meios de produção e meios de subsistência, e por isso faria jus a um lucro. Então Marx observa que o trabalhador também serviu ao capitalista, e que o que houve entre eles foi uma relação de troca, que, portanto, não justifica um algo mais, um lucro. Por fim, o capitalista argumenta que merece um lucro porque ele mesmo trabalhou. E faz essa afirmativa perante seus gerentes, diretores, capatazes, que todos concordam plenamente que ele trabalhou. Na verdade, o lucro independe de um trabalho do capitalista, que pode ou não estar na gestão dos negócios e eventualmente realizar partes do trabalho que produz.
Mas isso não explica nem a grandeza e nem o mérito, porque não necessariamente o capitalista precisa trabalhar. Portanto, os argumentos não se sustentam. Mas o capitalista não se preocupa com isso. Ele deixa essa discussão para os economistas defenderem o ponto dele. Porque, na verdade, ele sabe que a jornada não era só 6, era 12 horas. E, portanto, nós teremos uma mais-valia.